Salam alaikum, bem-vindo Além das Pirâmides. Um tema que vocês não sabem, mas que procuram muito aqui no meu canal. Algumas pessoas talvez não saibam, mas vocês procuram bastante aqui no meu canal. É o tema dos beduínos. Afinal, quem são os beduínos? Tem uns 3 vídeos aqui no canal já sobre beduínos. Só dá uma maratonada. Hoje nós vamos falar especificamente dos beduínos daqui, da minha cidade. Da cidade onde eu moro, cidade de Marsa Matruh. Vamos a isso. A província de Matruh tem 530 mil habitantes, mais ou menos. De acordo aí com o último censo emitido pela Agência Central de Mobilização e Estatística, nem todos eles são beduínos aqui em Matruh, nem todos eles são beduínos originais. Mas entre eles está uma grande percentagem de expatriados que abandonaram as suas províncias, outros lugares, outros beduínos de outras províncias, de outras cidades aqui em busca de subsistência. Então eles se estabeleceram aqui e se misturaram com o povo daqui de Matruh e se envolveram então com as tribos, com amor, antes de se estabelecer por aqui. É difícil visitar Matruh uma vez e não se apaixonar por ela. Eu estou falando da beleza natural dessa cidade, a beleza do mar. É uma cidade entre o mar e o deserto. É uma província que atrai a população e uma terra virgem para o mercado de trabalho. A maioria dos seus habitantes aqui são beduínos, especialmente em cidades e aldeias relativamente à volta aqui de Matruh, num eixo quase até Alexandria. Eles gostam de lugares assim. Mas tem muitos beduínos aqui no centro da cidade de Matruh também. As tribos mais famosas e maiores aqui são as tribos de Aulad Ali Al-Ahmar e Aulad Ali Al-Abiad. Ou seja, quase como uma é a tribo dos vermelhos e a outra são dos brancos. Os hábitos beduínos não foram derrotados pelo desenvolvimento e por o crescimento da cidade de Matruh. Um dos costumes que continua tradicional entre eles é o casamento. Por exemplo, aquele que o homem só vê a noiva no dia da noite de núpcias. Pois é, e como é que eles escolhem a noiva? Pois é verdade. Esse é um hábito que não mudou mesmo após o aumento dessa percentagem de beduínos educados que já frequentam até universidades. Temos aqui hospitais particulares que são de beduínos que tiraram o curso de médico, depois montaram o seu hospital e dentro da própria família existem a maior parte formado em medicina. Então o casamento, como um jovem beduíno escolhe a sua esposa, as mulheres da casa fazem uma zura, uma visita às pessoas da casa da noiva escolhida. Elas a conhecem e a mãe ou as irmãs dele vão junto, veem ela sem véu, eles a conhecem, conversam lá e voltam para casa e descrevem com detalhes ao noivo. E se ela ganhou a conquistação se ela ganhou a admiração da sogra e das cunhadas, ele vai lá e paga o dote ao seu guardião. Sim, eles ainda têm tem que ter o guardião. Eles não tratam diretamente com a noiva, ou com a mãe da noiva, no caso de ela não ter pai, terá que ser os tios e os irmãos, se ela tiver. Esse dote, ele varia de acordo com a família da noiva, se ela é virgem, se ela é divorciada. Aliás, virgem ela tem que ser, né? Porque se não for, ela nem casa, né, gente? Mas, se ela for divorciada e não tiver filhos, eu digo isso, porque às vezes pode não ter filhos, então a divorciada, claro, já não é mais uma moça virgem, mas também tem o direito de casar. E então o dote já vai variar. O pai da noiva não gasta 1 milímetro dele com o casamento. A noiva vai à casa do noivo só depois do casamento, só depois de tudo estar já concretizado, e ela leva a sua bolsa de roupas, que foi ele até que deu de presente, as coisas novas. Ela não leva uma peça quase antiga de quando ela era solteira. O homem é o único que cuida de tudo na casa, de acordo com as suas habilidades financeiras. E a casa em Matruh é chamada de Rush. Beduínos têm uma linguagem própria, não é? Eles falam árabe, mas eles também têm uma linguagem entre eles que é típica do deserto. Beduínos, eles odeiam morar em edifícios, eles preferem casas separadas, cercadas por uma grande área,
que preserva sua privacidade para as pessoas da casa. O dote é medido pela beleza e é reservado ao noivo desde tenra idade. A noiva na comunidade beduína, ela casa-se com o primo ou um tio materno, sendo um antigo costume das tribos fazer um acordo com o pai ou tutor para casar a menina ainda jovem. Já deixam ela meio reservada desde cedo. O dote é pago de acordo com a família e a beleza da mulher, e são esses padrões que determinam o valor a ser pago. Além de enviar cabras e ovelhas também para a família da noiva, que fazem parte do acordo de casamento, e também e é só feito por boca, porque normalmente não havia antigamente um documento, era apenas verbal. Hoje em dia é obrigatório depois regularizar tudo através do cartório. O noivo é responsável por preparar toda a casa conjugal e não fazemos uma lista, dizem eles. A bagagem da noiva nos casamentos desses povos do deserto, aqui na província de Matru, não é determinada pelo noivo ou pela família da noiva. E de acordo com os costumes e tradições beduínas, o noivo é responsável por todas as despesas do aparato, pois a ele cabe a compra de todos os móveis conjugais, mas o máximo possível, sem estipular nada em particular, com exceção da noiva, que cuida de alguns objetos pessoais e utensílios leves de cozinha, sendo que a noiva e sua família também vão receber várias ovelhas, gado, junto com vegetais, frutas, durante a visita da família do noivo, antes e depois do casamento, em certas ocasiões, na chamada a visita. O noivo assume integralmente a compra dos móveis, com a preparação do ninho conjugal de A a Z, de acordo com as suas circunstâncias e capacidade financeira. E a família da noiva não exige que o noivo compre móveis específicos, assim como o noivo também não exige nada deles. E as coisas andam entre eles por mútuo consentimento. E o noivo prepara a casa, o apartamento, onde irão morar, compra toda a mobília e tudo que for essencial, enquanto alguns compram mais, que até o quarto dos filhos já preparam, além dos eletrodomésticos, tapetes, cortinas e todas as necessidades da sua nova casa. Enquanto a noiva, ela só vem com as roupas pessoais, normalmente roupas novas e alguns itens do mobiliário da família, ela às vezes pode querer trazer alguma coisa, como também utensílios, pratos e louça. Mas não é costume fazer uma lista de necessidades para comprar para o casamento. O noivo então assina o contrato, porque o casamento se baseia na confiança mútua. A fase do casamento em Matru, ela passa assim por várias etapas. Ela começa com o noivado, com o pai do noivo visitando o pai da noiva, pedindo sua mão. Após essa aceitação, a mãe e as irmãs do noivo visitam a noiva e sentam-se com ela, conversam com ela para tentar conhecê-la, seguido pela visita do pai do noivo para acertar então com o pai dela sobre o dote e determinar o valor. O noivo vem ver sua noiva na presença do seu pai, do seu irmão, nunca sozinhos, e marca a data para o casamento. A tia da noiva e as meninas vêm depois colocar seus pertences na casa conjugal, pouco antes do casamento, e decoram lá a maneira delas. Não é a noiva não pode entrar na casa enquanto não estiver casada. E um jantar então é preparado para elas nesse dia. Na noite de rena, o noivo traz várias ovelhas e sacos de arroz, manteiga, legumes e frutas como presente em homenagem à noiva e seu pai. E eles preparam o jantar para as mulheres também. O noivo então volta para realizar o jantar em sua casa, com um abate de gado, e no dia do casamento, o almoço para os participantes da família, parentes, vizinhos e amigos. Tudo isso em toldos ou tendas beduínas que acomodam a todos eles. Normalmente dura de 3 a 5 dias, dependendo da situação econômica. E ele leva a noiva para a casa. Quando as festas terminam em casas separadas, ele vai buscar a noiva e leva já para um hotel ou para a casa onde eles vão viver. Mas os homens não veem a noiva, somente o noivo tem a permissão e os pais dela. E as mulheres, claro. E leva a noiva então para um hotel, após o que eles regressam às vezes à casa conjugal. E após 5 dias é organizada uma visita então para o noivo, lá na casa dela, onde inclui também levar novamente vários itens como ovelhas, legumes, frutas, de acordo com os costumes e tradições tribais aqui. O tobe, a vestimenta do beduíno, a vestimenta deles, aqui específicos até daqui de Matru, e uma grande parte de todos os beduínos do Egito, eles usam o tobe e calças. São
o vestido tradicional para todos os homens aqui em Matru. Tanto homens novos como mais velhos. Mas o noivo, ele tem uma roupa especial, que ele tem que usar um colete por cima da sua galabeia. E normalmente é bem caro, feito à mão, todo bordado. O noivo também usa umas calças diferentes, artesanais, caracterizadas por serem mais largas e amarradas com fita de tecido, que eles até chamam na tradução de banco. O beduíno, ele é uma criatura diurna, começando por aí as diferenças entre os egípcios, que adoram estar a noite inteira vagando. Embora isso aí já mudou um pouquinho, porque especialmente no verão, as coisas, a noite se prolonga à volta da praia, à volta do corniche, em bares e vários cafés para tomarem chá e conviver. Mas no geral, as atividades são diurnas, para que eles comecem e terminem tudo que tem que fazer antes do pôr do sol. Então, o café da manhã é a refeição principal do beduíno. Ele consiste em pratos de fígado, de lentilhas, feijão temperado com cominho, pedaços de carneiro, ou seja, eles comem muito os miolos e comem também às vezes os testículos do carneiro, tudo isso picadinho, fígado também, com bastante cebolinha crua. Eles nem ligam tanto ao falafel, que a gente diz tamia aqui no Egito, que é feito de favas, não é? Eles preferem muito mais esse tipo de pratos mais pesados. No verão, eles já acrescentam às vezes uma melancia e uvas. A comida, em geral, é muito especial em Matru e é difícil encontrá-la com o mesmo sabor em outros lugares do Egito. Matru é famosa por muitas refeições especiais beduínas. Vocês têm uma grande variedade de típico restaurante em Matru, normalmente de comida beduína. O sheikh tribal, então, o sheikh, aquela pessoa mais velha ali da tribo beduína, ele usa o que se diz um turbante vermelho, al-shana. Se ele tiver, então, mais que 70 anos, aí ele usa al-jard, que é um tipo uniforme mesmo branco. Ele se veste todo de branco, parece que ele está indo para a peregrinação em Meca. Ele envolve o corpo todo praticamente. As mulheres usam sempre vestido preto, solto e cobrem o rosto com o niqab. Às vezes, as mais antigas, os olhos também, e nada aparece dos seus corpos. Usam luvas, usam meias mesmo no verão. O trabalho e a educação das mulheres já começa a ser bem procurado por aqui. Há muitas mulheres beduínas que já também frequentaram a faculdade, mas normalmente ficam só pelo diploma. Muitas não trabalham, é só para dizer, tenho educação, estudei, poderei ter um casamento melhor. As meninas beduínas estão tentando então alcançar os seus objetivos através de uma estrada cheia de dificuldades, de ressalvas e de olhos que estão sempre observando elas o tempo todo. Elas são as mais fechadas, porque é assim a cultura deles. E se for bem sucedida, ela ganha o apoio até de muitos homens beduínos. Mas se ela falhar, ela vai desonrar a todos na sua tribo. Então, por isso, muitas escolhem fazer o curso e estar quietas. Continua, então, a luta pela evasão das meninas na educação, que vem não apenas como resultado dos costumes beduínos, mas de uma sociedade que já veio de um patriarcado muito forte. A educação eliminará também o casamento precoce, espalhado em Matru, especialmente nas tribos beduínas. Eles ainda fazem casamentos, às vezes, com 14, 15 anos. As beduínas acreditam que há muitos pontos positivos que foram justos com as mulheres. Mais importante de todos é o direito da dúvida, do ascetismo, que mais tarde ficou conhecido como hula. Um dos costumes beduínos que, se a esposa não sente desejo pelo marido, ela se abstém dele e anuncia isso à família sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo para ela, mesmo que seja na noite de núpcias, ela pode desfazer todo o casamento. O respeito entre os cônjuges também é um hábito beduíno indiscutível.
Não importa quais sejam os problemas, um dos cônjuges não pode atacar o outro. Mas o marido recorre então à família de sua esposa e submete ali as suas queixas ao pai da noiva, se ela estiver errada, e se ele estiver errado, ele é o responsável por organizar e pedir perdão e resgatá-la novamente. Reconciliar-se, então, ele é o responsável, se ele estiver errado, por se reconciliar com ela. Mas eu aviso, eu já presenciei trabalhando em um hospital aqui, não é, como dentista, entrar de vez em quando algumas agressões físicas, sim. E ela não quis dar queixa dele, porque ela teria que ir passar por uma consulta no hospital público, o médico fazia um report, como a gente diz, não é? O médico faz ali a avaliação e deixa tudo por escrito e ela apresenta na polícia e ele é chamado e talvez até preso. Claro que é uma prisão não muito longa aqui para esse tipo de... Mas elas não querem. Normalmente elas não querem porque elas vivem à custa deles e elas têm medo, como qualquer outro país, a mulher tem medo de alguma repressão, alguma represália maior. E aí ela evita e vai encarando a violência doméstica, infelizmente.